Olá, muito bom dia a todos que acompanham essa transmissão da TV Estadão na manhã desta segunda-feira. Nosso tema de hoje é a Agenda 2022. Mesmo com incertezas econômicas, sociais e políticas, o empresariado brasileiro planeja investir em tecnologia e também produtividade, espera também aumentar suas receitas neste ano. Foi tudo isso que mostrou uma pesquisa realizada pela Deloitte. O Estadão e a Deloitte, então, se reuniram para debater esse assunto nesta live, que é uma realização do Estadão Blue Studio. Estão comigo nesta manhã o Edson Fernandes, membro da Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, e ele também é professor da FGV Direito de São Paulo e da FEA USP. Está comigo também João Gumiero, sócio-líder de Market Development da Deloitte. José Cláudio Securato. O Securato é presidente do Conselho de Administração do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e presidente da Sanpou. E também conosco está Luiz Marta. O Luiz é gerente de pesquisa e conteúdo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. E eu vou começar passando a palavra para o João, da Deloitte, que vai nos contar mais sobre essa pesquisa. João, mesmo com incertezas aí sociais, políticas, econômicas, como a gente falou, né, no início, as empresas têm esse planejamento de investir mais em tecnologia, produtividade, esperando um bom desempenho em 2022. É isso mesmo, João? Bom dia para você, bem-vindo. Obrigado, Daniel. Eu começo aqui agradecendo a você, ao Estadão, por essa oportunidade, e os meus colegas aqui, o Securato, o Luiz e o Edson, pela participação. É isso mesmo. O mercado, os empresariados, a nossa pesquisa contou com aproximadamente 500 empresas entrevistadas. Dessas 500 empresas, a grande maioria colocou algumas preocupações, alguns desafios, né? E entre os desafios estão o nosso processo de eleição para o ano de 2022. Claramente, nós temos uma eleição presidencial que causa alguma discussão e alguma instabilidade no cenário econômico. Paralelo a isso, o risco de inflação. Os nossos empresários colocaram um risco de inflação e uma preocupação com uma inflação acima de 5%. Uma boa parcela respondeu que tem esta preocupação. E, consequentemente, alta de juros. Esses são três fatores, Daniel, que os empresários mais colocaram como desafios. Um outro ponto que também aparece bastante é uma preocupação com a falta de mão de obra qualificada, porque, na prática, nós tivemos 2 anos aí de pandemia, onde os negócios mudaram, os processos mudaram, as empresas investiram em tecnologia e agora tem que qualificar as empresas para esse novo mundo, esse novo modelo de negócios. Por outro lado, temos oportunidades, né? A gente sempre gosta de colocar as preocupações, mas oportunidades. Oportunidades estão, eu posso traduzir aqui, aonde as empresas querem investir, estão dando sinais que vão investir. Estão dando sinais que vão investir muito na parte tecnológica, continuar investindo em tecnologia e, o mais importante, investir na capacitação profissional. Adequar a força de trabalho do mercado a esse novo mundo é uma realidade. O que eu percebo, em geral, da pesquisa é preocupações, mas, de um outro lado, o empresariado tem claro que precisa ser mais produtivo e precisa ser mais tecnológico e criar novos modelos de negócio. Lançamento de novos produtos digitais também apareceu como oportunidade. Enfim, eu acho que nós temos um cenário de preocupação, mas, ao mesmo tempo, um cenário positivo no sentido de aumentar ou continuar o investimento e até, em muitos casos, em alguns setores, gerar mais empregos, tá bom? Muito bem. Vou passar a palavra aqui para o professor Edson para comentar em específico esse ponto que o João levantou muito bem aí a respeito do cenário eleitoral, né? Nós temos a evolução desse processo eleitoral, que é uma das maiores preocupações para o ambiente de negócios ao longo deste ano, de acordo com a pesquisa da Deloitte. Professor, como lidar com as expectativas envolvidas em uma eleição tão importante, uma eleição geral como essa que nós teremos neste ano? Um bom dia para o senhor e bem-vindo aqui à nossa live. Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite, né? Essa oportunidade de estar aqui discutindo e aprendendo com os meus colegas aqui, o Securato, o Gumiero e o Luiz.
Bom, em primeiro lugar, Daniel, o que a gente tem aqui é aqueles instrumentos tradicionais. Então, o Gumiero mencionou a alta do câmbio. Então, tem o hedge que a gente pode fazer, pode pensar em medidas estratégicas ali dentro da empresa, né? Como se vê com a inflação, a questão da capacitação por conta do emprego, enfim, tem essas medidas. Mas eu não queria focar muito nisso, porque isso a gente vê, inclusive no Estadão, a gente lê bastante esse tipo de análise. Eu queria tocar no ponto de efetivamente como as empresas se posicionarem qual a expectativa delas durante o processo eleitoral, né? Por quê? Porque a eleição ela vai influenciar nas empresas de alguma forma, algumas mais, outras menos, mas ela vai influenciar. Mas um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que provavelmente nós vamos encontrar empresas de nicho que vão efetivamente utilizar a eleição. Então vão tomar partido, né? Para um lado, para o outro, ou para nenhum dos dois hoje polarizados, né? Então nós podemos ter empresas que vão usar a eleição como instrumento para alavancar os seus negócios dentro daquele nicho que ela pretende atuar, né? E também nós temos, talvez eu não tenho pesquisa para isso, talvez a Deloitte possa ajudar, mas naquelas empresas, boa parte delas vão tentar fazer o quê? Passar ao largo da eleição, né? Tentar não se contaminar com a eleição, por quê? Né? Para ser mais duradouro. Nós estamos, se Deus quiser, saindo da pandemia deste ano, né? Então as coisas talvez voltem à normalidade. E aí, nesse ponto, eu queria chamar a atenção para algumas questões, né? Como é que a empresa, qual a expectativa da empresa, como ela se posiciona? Ela pode falar de temas mais gerais, mais universais, né? O que tem acontecido. Então, algumas empresas estão focando na diversidade, estão focando na questão ambiental. Mas vejam, não é aquele ambiental de abraçar árvore, né? Como a gente costuma dizer, mas é aquele de ligar o desenvolvimento econômico a uma questão ambiental, porque você acaba conversando de uma maneira mais geral com os vários públicos. Você está preocupado com o negócio, mas também está preocupado com o meio ambiente. E tem duas forças, vamos dizer assim, aparentemente paradoxais, me parece, que nós aprendemos na pandemia e que podem ser utilizadas agora durante a eleição. A primeira delas é a compra local, né? Aquele incentivo da compra do bairro. Por quê? Porque isso cria um vínculo. E quando cria esse vínculo, você cria uma empatia. O fornecedor cria essa empatia com o cliente. Então, e depende da posição política de um ou de outro. Dá para passar pela eleição, né? A gente pode até, o caso de um cliente falar, não, esse fornecedor, ele é de tal corrente, mas apesar disso ele é boa gente, né? Então, você cria essa empatia que a gente aprendeu na pandemia. Eu vi muitas lojas de bairro crescendo, né, por conta disso. Então, é um jeito. O outro, completamente ao contrário, é investir e aí eu pego o gancho da tecnologia, investir no comércio eletrônico. Porque quando você cria esse fornecimento virtual, pouco importa também quem está do outro lado. Você não foca mais num posicionamento político eleitoral, né? Você acaba focando naquele produto, naquele serviço e volta para os elementos tradicionais de um negócio. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção, óbvio, sem esquecer aquelas medidas da empresa mesmo, né, para lidar com os solavancos que a eleição vai trazer, mas que as empresas pensem, né, criem essa expectativa de como passar pelo período eleitoral. Eu acho que é um ponto interessante para as empresas refletirem e os consumidores também, né? Muito bem. Vou direcionar a próxima questão aqui para o Luiz, e o João depois até pode complementar aí a resposta. Luiz, queria que você começasse sua participação aqui nessa conversa comentando o seguinte: que relação que você vê entre o apetite por investimentos em capacitação tecnológica, como o professor citou aí, capacitação profissional, e também a lacuna que existe em educação, que é uma das principais demandas que o empresariado tem para o setor público. Você acredita que isso aumenta a competitividade frente a esse cenário de incertezas todos que temos aí, que se desenha aí para esse ano? Um bom dia para você, Luiz. Bem-vindo aqui à nossa live. Bom dia, Daniel. Obrigado ao Estadão, obrigado, Deloitte, pelo convite.
Obrigado aqui pelos meus colegas de painel por poder debater e bater papo sobre esses assuntos aqui. Eu acho que, de fato, essa questão de educação, inovação, tecnologia é um ponto crítico aqui no nosso país, né? E acho que a pandemia ajudou a mostrar bastante isso, de que o empresariado se movimentando para ajudar questões sociais, onde o nosso Estado não tem conseguido dar conta, gera um resultado muito positivo para todo mundo e, inclusive, para as próprias empresas, para ser parte de soluções e não ser parte de criação de problemas, né? Então, acho que as nossas empresas, o nosso empresariado está cada vez mais consciente do seu papel na sociedade, do seu papel de buscar soluções, e aí buscar soluções em todos os tipos, seja colaborando com a iniciativa pública na busca de soluções para essas questões, seja usando o seu poder de influência para que essas questões sejam tratadas adequadamente aí pelo nosso Estado e levadas à frente da maneira adequada, e não mais só sendo passivo em relação a essas questões e depois reclamando de que eu não tenho uma educação adequada que traz aí mão de obra qualificada para tratar essas questões, ou que o investimento em tecnologia do país é muito pequeno e as empresas não têm incentivo para fazer esses investimentos. Então, me parece que as empresas têm entendido que elas têm que ter um papel mais ativo em relação a essas questões, seja na interação com o poder público, seja de fato, atuando por si mesmas nessa questão, né, se mobilizando para ajudar a resolver essas questões. Então, acho que esse é um dos lados dessa equação. Um outro lado, a gente tem a discussão do ESG aí, do ambiental, social e governança, cada vez mais na pauta do nosso mercado. E aí não só no Brasil, mas no mundo. E a empresa, para ela se qualificar aí para oportunidades que podem surgir tanto no Brasil como no mundo, ela tem que estar com essa pauta aí na sua agenda. E quando a gente fala dessas questões aí de força de trabalho, a gente está falando aí da questão social desse nosso tripé do ESG, né? Então, a empresa precisa lidar com essas questões de uma maneira estruturada, adequada, como parte da sua estratégia, como parte do seu propósito, como é que ela prepara a sua força de trabalho interna, como é que ela lida com as questões de diversidade, porque muitas vezes, ao não se atentar a questões de diversidade, por exemplo, ela está deixando de considerar profissionais que muitas vezes podem estar capacitados ou podem ter a capacidade de se profissionalizar e atender a essas demandas simplesmente por não estar considerando essa questão da diversidade adequadamente. E isso passa muito pela questão da governança, porque é a governança que vai dar o tom desse assunto dentro da organização. É através da governança que você vai ter aí o propósito da organização, vai ter estratégias para colocar isso de fato em pé dentro da companhia, como ela vai lidar com essas questões e como ela vai trazer isso para o seu dia a dia na execução dos seus negócios, né? Então, uma governança bem estruturada, que leve em conta essa questão do tripé ESG e que de fato traga esse assunto para dentro da companhia, vai fazer com que ela esteja mais preparada, tanto do ponto de vista interno, lidando com esse pilar do S do ponto de vista das suas próprias pessoas, do impacto que ela tem na sociedade, às vezes preparando comunidades locais ali para no futuro estarem prontas para gerar uma força de trabalho que possa responder às suas necessidades, seja nessa interação com o poder público aí para colaborar ou para cobrar mudanças em direção ao caminho que a gente precisa aí para ter uma educação que de fato gere profissionais que possam responder a essa demanda e que de fato também a gente tem inovação e investimento em tecnologia e inovação para responder a esse mundo cada vez aí mais disruptivo e mais em mudança que a gente tem pela frente. Muito bem, João, complementa para a gente a resposta, a ótima resposta aí do Luiz? Claro. Não, o Luiz foi muito feliz. Eu vou só complementar com outro dado que eu acho que tem a ver com esse assunto. Um outro recorte da pesquisa fala que 53% das empresas entrevistadas pretendem aumentar a força de trabalho, quer dizer, pretendem aumentar o seu quadro de funcionários. E aonde que elas vão aumentar? Vão aumentar com profissionais qualificados. Por exemplo, bancos de investimentos, setor financeiro, é um setor que contrata profissionais qualificados com grande conhecimento de TI. Outro setor que tem uma retomada em aumento de quadro considerável, com profissionais com conhecimento de TI e muito qualificados, que são os setores de tecnologia, as áreas de TI em modo geral e a área de telecomunicações. Então, o que eu destaco aqui é essa oportunidade do crescimento do quadro, porém, esse crescimento do quadro e geração de empregos muitas vezes está relacionado a um melhor preparo e uma atualização da força de trabalho.
Muito bem. Falando em oportunidades, eu queria passar a palavra agora para o José Cláudio e falar de IPOs. E depois o Luiz até também pode complementar esse assunto para a gente. Agora, a pesquisa mostrou que temos um bom número, aí 25 empresas, aqui no caso entrevistadas pela Deloitte, sinalizaram a intenção de realizar os seus IPOs nesse ano de 2022. O que a gente pode esperar disso, José Cláudio, na sua visão? Um bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa live, e depois o Luiz pode até também complementar essa resposta aí. Bom dia, obrigado, Daniel, pela pergunta. Prazer estar aqui com vocês do Estadão Blue Studio e a convite também da Deloitte. A esteira de IPOs, ela reflete muito uma fotografia, né, do momento do país, né, do Brasil, e claro que todas as empresas que procuram colocar suas empresas listadas na Bolsa de Valores querem fazer isso num momento otimizado, né? O número de empresas, né, que hoje se apresenta na posição de fazer um IPO é muito maior do que as que declararam, né, que vão fazer o IPO, né? Por quê? Porque é um processo, né? A empresa ela se prepara de uma forma bastante madura para chegar no final do ciclo até um processo de listagem, né, na Bolsa de Valores, onde ela vai agora para um outro patamar e continuar o ciclo, né? Porque o final não é o IPO. O IPO é uma etapa do amadurecimento da empresa para que ela possa capitalizar a empresa, ir para uma evolução da sua governança corporativa e, uma vez capitalizada, fazer um processo de expansão. É claro que num ano extremamente desafiador, né? Você tem uma crise global, você tem uma dificuldade econômica no Brasil, você tem um processo eleitoral, não tem nada de diferente de outros momentos. Essa eleição não tem nada de diferente de outras eleições. A crise econômica não tem nada de diferente de outras crises. Pode mudar a causa, muda os atores, mas são dificuldades, né? São dificuldades econômicas de forma geral. Então, essas dificuldades, obviamente, elas colocam uma limitação no número de empresas que vão ao mercado. Mas o número de empresas que vêm preparadas para esse processo é muito forte e vai subir muito. E por que isso é importante? Porque isso gera desenvolvimento econômico para o Brasil. Quanto mais empresas chegam ao mercado de capitais, quanto mais capitalizadas, quanto mais elas captam recursos, portanto, para financiar suas atividades, significa dinheiro em circulação na economia, significa emprego, significa crescimento de PIB. Uma empresa que faz uma captação de recursos, ela faz o quê? Bom, se ela é varejista, ela vai abrir centenas de lojas. Se ela é uma indústria, ela vai fazer plantas industriais novas. Se ela é uma empresa de e-commerce, ela vai aumentar sua logística, ela vai aumentar sua capilaridade. Tudo isso envolve contratações de um grupo de pessoas muito forte. É claro que existem desafios dentro desse processo, né? O desafio é que você, hoje, não tem como pensar num processo de mercado de capitais sem essas empresas fazerem grandes investimentos em tecnologia, grandes investimentos na agenda ambiental, social e de governança, né? O ESG no inglês, e, claro, em capacitação de pessoas. São os três grandes desafios, são os três grandes da agenda 2022, tecnologia, ESG e capacitação de pessoas. A gente não pode lembrar, a gente não pode esquecer que a gente tem 12 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego, mais de 30 milhões de pessoas subutilizadas, ou seja, que poderiam trabalhar de uma forma mais produtiva. Estou falando de 50 milhões de pessoas. Agora, quando você vai conversar com um conjunto de empresas, o discurso é 10 em 10 empresas que estão crescendo falam a mesma coisa. Falta gente qualificada. Não consigo contratar. Você tem um outro pedaço do país que não está qualificado e, por isso, infelizmente, apresenta um momento de dificuldade em se recolocar, se posicionar no mercado de trabalho. Então, essa agenda do mercado de capitais não é um número, né, extravagante em termos de processos de listagem na Bolsa, né? Ele mostra um momento de cautela, né? E é claro, né, que o filme é melhor do que a foto, né? E o que a gente deve ver, provavelmente, é muitas empresas ainda se preparando para essa agenda e que, virando o ano, com uma estabilidade política econômica um pouco maior, que é natural de um processo pós-eleitoral, a gente deve ver um aumento também desse número para o ano que vem. Muito bem, queria que o Luiz complementasse a resposta do José Cláudio. Luiz, para você, essa visão de um pouquinho mais de estabilidade, como
o José comentou aí muito, muito bem, após a eleição, após o processo eleitoral, e também todas essas implicações com esses 3 grandes tripés aí que ele listou, capacitação, tecnologia e ESG. Para você, isso acaba gerando um cenário mais otimista para essas empresas também nesse ano aí, em relação a IPOs? Eu acho que o José Cláudio foi no ponto, né? IPO é uma questão de momento. A gente depende aí de perspectivas globais, nacionais, seja questão política, mas principalmente questão econômica, né? E a gente vai estar aí num período de, se não for turbulência, mas instabilidade nas duas questões. Então, talvez isso leve a algum receio em relação a isso, mas as empresas precisam estar prontas, porque às vezes aí, durante esse percurso, durante o ano, a gente tem aí janelas onde a liquidez internacional esteja boa, onde o nosso ambiente aqui esteja adequado, e a empresa precisa estar pronta, se ela já estiver nesse caminho, para aproveitar essa janela de oportunidade. E acho que aí eu pego um gancho que o professor Securato colocou, que é a questão da preparação. A preparação precisa começar muito antes, ela não pode ser feita simplesmente no momento onde eu tenho a janela, porque ou não vai dar tempo, ou eu vou fazer simplesmente aquele checklist, vou cumprir o checklist, mas eu não vou ter feito a transformação cultural que é necessária para eu sair de uma empresa de capital fechado para uma empresa aberta no mercado de capitais. Eu não vou ter ali um conselho que está estruturado, está maduro, está tomando as decisões já de maneira adequada, e o controlador que já assumiu seu papel como acionista e não como principal decisor da companhia, onde ele já fez essa separação de chapéus aí do momento de acionista e do momento de tomador de decisão ali no conselho ou na presidência da companhia. Porque a transformação cultural, ela é difícil, ela passa aí do momento onde o controlador está passando o bastão do seu poder uníssono, né, para uma divisão de responsabilidades, então é muito difícil. Então, estar preparado para esse momento, começar a transição e aprimoramento da governança muito antes do momento de ir, de fato, ao mercado, para maturar essas estruturas, para fazer testes, para fazer o ajuste fino dessas estruturas, para colocar isso em prática e, quando chegar o momento, estar, de fato, pronto e ser valorizado pelo mercado por isso, né? Para o mercado entender que, de fato, a empresa está indo ao mercado porque ela tem um bom projeto, um bom negócio e que, de fato, a estrutura de governança vai estar pronta para trocar aquele negócio e levar aquele plano adiante. Então é preciso estar pronto para ir ao mercado no momento que isso acontecer, e essa preparação precisa começar muito antes. E acho que esses pilares que o Securato colocou são muito importantes. A inclusão nessa agenda ESG e questão de tecnologia, eu acho que passa por muito do que a gente está vivendo aí, tanto em função de pandemia e as mudanças que a pandemia trouxe para os nossos negócios. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui para o professor Edson, passar a palavra agora a ele. E depois o Securato até também poderia complementar para a gente, que é um tema que vem aparecendo aí com destaque, que é o tema das obrigações, regulamentações, leis, enfim, regras. O que é a evolução, professor, dessa legislação de obrigações, regulamentações, sinaliza como desafios aí para o empresariado? Como é que esse aspecto regulamentar pode interferir ou não, na sua visão, no processo de recuperação da economia, das atividades das empresas nesse momento aí? Ótima questão, Daniel. Na verdade, nós podemos entender, né, que essa questão regulatória ela é tão importante e causa tanta influência quanto a própria eleição. O que eu quero dizer com isso? A eleição traz certa instabilidade, né, principalmente a que se mostra ser agora em 2022. A regulamentação ela precisa preservar a estabilidade, né? O Securato falou de investimentos estrangeiros, o próprio Luiz também colocou essa questão. Como é que alguém faz um investimento? Ele faz um investimento se ele tem previsibilidade e se ele tem uma certa estabilidade. Claro que vários fatores vão acontecer, né? Isso pode mudar. Mas se você tem, no momento da tomada de decisão, uma perspectiva do que pode acontecer no futuro, né? É aí que você vai fazer o investimento. E é aí, nesse ponto, que entra a regulação. Então, o que a gente tem? Por exemplo, nós tivemos, né, durante os últimos 3 anos, vamos dizer assim, uma mudança regulatória importante para tentar trazer estabilidade, né, para tentar, buscando, né, na verdade, uma maior força dos contratos, uma maior responsabilização da pessoa jurídica que faz a atividade e não necessariamente do seu sócio. Isso depende da regulamentação
E por quê? Porque é exatamente isso, traz estabilidade, traz segurança, traz previsibilidade. O que a gente tem na pauta agora, né, Daniel? Por exemplo, nós vemos no Senado a discussão de que vão pautar a reforma tributária. A reforma, precisamos de uma mudança tributária? Precisamos. Qual a gente pode discutir, mas, enfim, gera muita instabilidade. Só que discutir isso hoje, né, é um ambiente estável para essa discussão, né? E outros fatores também. Então, nesse ponto, eu resgato a ideia do Securato de que, assim, passado o governo, que é normal depois de uma eleição, uma certa calma, né? Talvez seja um momento adequado, né? E hoje as maiores preocupações, que inclusive a pesquisa da Deloitte demonstra, é por falta de estabilidade, por falta de previsibilidade. E esse é o papel da regulamentação, né? Muito bem, Securato, complementa para a gente esse ponto, realmente um ponto importante, que tem tanta importância quanto aí, segundo o que comentou o professor, a questão das eleições, né? É verdade. Acho que o processo foi muito preciso na questão da estabilidade. Esse é o grande ponto, né? A regulação, ela tira risco. Risco é flutuação. Quando eu não sei o que vai acontecer, existe uma flutuação, existe risco. Quando você fala, a regra é esta, você põe estabilidade no processo. Então, complementando, eu queria dar 2 exemplos importantes. Existe uma linha de investimento que o Brasil precisa muito, que pode gerar muito crescimento econômico e muitas oportunidades de emprego em curto, médio e longo prazo, que é a infraestrutura. Estou falando de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, telecomunicações. Todas essas oportunidades de investimento, que é um capital muito elevado, investido por muito tempo, ele requer estabilidade. Então, a lei dos portos, a lei de saneamento, cada um desse pacote de regulamentação, né, quando a gente fala marco legal, é um conjunto de legislações para conseguir organizar os participantes dessa lógica de mercado, são fundamentais para quê? Para a gente atrair capital e atrair empresas interessadas em atuar dentro desses mercados. O Brasil, um país continental, com tudo por se construir, tudo por se fazer. Esses são exemplos importantes. Pegando o exemplo do momento, por exemplo, a legislação de investimentos na tecnologia de telecomunicações 5G. Bom, a gente sabe que transformação digital vai agregar 15% a mais de crescimento econômico no PIB, como uma média geral. Velocidade de internet é um ponto crucial desse processo. Pode ajudar a dar competitividade e, ao mesmo tempo, socialmente, com mais velocidade para a educação, para a telemedicina. Então, 5G é indiscutível que o Brasil precisa avançar com velocidade. A gente vai conseguir avançar com velocidade se não tiver um marco legal? Então, esse é um exemplo que eu queria mostrar. Outro exemplo importante, né, quando a gente fala de marco legal, levando para a economia, a gente fala muito de agenda econômica, né, mas quem são os responsáveis pela agenda econômica? São 3 responsáveis, né? O Poder Executivo, o Presidente da República, o Ministro da Economia, etc., o próprio Congresso, né? Porque existe, não posso fazer, né, existe uma limitação do poder de cada um, né? E o Banco Central. Quando a gente aprova uma legislação falando de autonomia do Banco Central, considero esse um marco legal super importante. Porque, olha, vamos pensar as variáveis aqui: PIB, emprego, inflação, juros, câmbio e o setor externo. São 6 variáveis. Das 6 variáveis, 4 estão na mão diretamente do Banco Central. O controle da inflação pelo sistema de metas, a definição de taxa de juros pelo Copom, a definição do regime cambial e administração do regime cambial, e além do controle de reservas, entrada de dinheiro do país, etc., também está na mão do Banco Central. Quando a gente deixa o Banco Central autônomo, a gente tira a questão de quem é o presidente, quem é o ministro da Fazenda, a gente tira a questão de discutir alguns pontos desses no Congresso e dá autonomia para alguém técnico administrar esse processo. Tá? Então, quando a gente fala de marco legal, regulação, o mais importante é seja clara, né? Ela não precisa ser excepcional, ela precisa ser boa, ela precisa ser estável. A própria regulação também não pode ficar mudando toda hora. Precisa ter horizonte de longo prazo para atrair os participantes e dar um horizonte de visibilidade. Né? Ninguém quer navegar numa estrada com chuva, com neblina. Né? Nada melhor que um dia de sol, uma estrada bem reta, onde você vê lá na frente o que vai acontecer. Né? No fundo, é isso que a gente promove com uma boa regulação. Muito bem, a gente está com o tempo quase esgotado, mas vou passar então para o João concluir agora. João, como é que você então deixa sua mensagem final aí nessa capacidade de resiliência, recuperação e otimismo, somada a otimismo, com algumas preocupações, como ficou claro aqui para o empresariado?
Legal, obrigado, Daniel. Eu acho que nós temos que ser sempre realistas, responsáveis, mas um pouco de otimismo não faz mal para ninguém, né? O que eu vejo aqui é a capacidade do empresariado brasileiro, ou de todos nós, é a resiliência, né? Eu acho que ficou claro que existem formas de sobreviver, de aumentar o lucro, com outras coisas que não é o aumento de receita. Nesta crise, ficou claro que investimentos e uma governança e modelos de operação bem feitos também ajudam a aumentar o lucro e as empresas a sobreviverem. Eu acho que o grande ensinamento é coisas que você iria fazer em 10 anos. Os empresários tinham 10 anos para transformar o mundo para o mundo digital. Precisaram acontecer em 1, 2 anos. Isso mostrou uma capacidade de transformação e de adaptação muito grande. Eu acho que esse é o grande ensinamento. O empresariado, as empresas olharem e colocarem nos seus planos investimentos prioritários e não esperar uma crise, porque claramente no começo dessa crise, quem estava um pouco à frente do e-commerce, do comércio eletrônico em geral, com uma maior plataforma ou melhor plataforma de infraestrutura tecnológica, começou melhor ou menos pior, vai. Então eu acho que esse é o grande ensinamento e eu deixo aqui sempre este conceito. Nós temos que ser responsáveis com os dados, temos que ser cautelosos, mas um pouco de otimismo, investimento ajuda na manutenção do negócio e é um bem geral para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, João. Agradecendo então ao João Gumiero, da Deloitte, ao Luiz Marta, do IBGC, ao Edson Fernandes, da Brasca, professor da FGV, Direito da FEA USP, e também ao José Cláudio Securato, do IBEF, presidente da Sanpol também. Todos eles que estiveram conosco nessa transmissão. E lembrando que você pode assistir de novo em Estadão Blue Studio Play, tudojunto.com.br. E um agradecimento especial, claro, a você que também nos acompanhou nesta manhã, nesta realização do Estadão Blue Studio em parceria com a Deloitte. Eu sou o Daniel Gonzalez, um abraço, até a próxima.